As três energias mencionadas, a primária, a vitalidade e o Kundalini, não estão diretamente relacionadas com a vida mental e emocional do homem, mas tão somente com o seu bem-estar corporal. Mas também penetram pelos chakras energias que podem qualificar-se de psíquicas e espirituais. Os dois primeiros chakras não manifestam nenhuma destas energias, mas o chakra umbilical e os demais situados acima do corpo são portas de entrada para as energias que afetam a consciência humana. Num artigo sobre os centros mentais, inserto na obra A Vida Interna, expus que os pensamentos são coisas muito definidas que ocupam lugar no espaço. Os pensamentos sobre um mesmo assunto e da mesma natureza propendem a agregar-se. Portanto, para alguns assuntos, há na atmosfera um centro mental, um espaço definido, ao qual são atraídos, e todos os demais pensamentos sobre o mesmo assunto aumentam sua extensão e influência. Deste modo, o pensador pode contribuir para fomentar um centro mental, mas por sua vez recebe dele influência, e esta é uma das razões pelas quais o povo pensa como rebanhos de carneiros. A um homem de mentalidade preguiçosa é muito mais fácil aceitar um pensamento elaborado por outra mente do que empregar suas faculdades na consideração dos vários aspectos de um assunto até chegar à decisão de seu próprio discernimento. O que assim sucede no plano mental a respeito do pensamento acontece também com devidas modificações no plano astral a respeito dos sentimentos. O pensamento voa com a rapidez do raio pela sutil matéria do plano mental, de modo que os pensamentos unânimes do mundo inteiro sobre determinado assunto podem facilmente congregar-se num centro e serem acessíveis a quem quer que pense sobre o mesmo assunto. A matéria astral, quanto muito mais sutil que a física, é, no entanto, mais densa que a mental, de maneira que as volumosas nuvens de formas emocionais que no mundo astral engendram os intensos sentimentos não se reúnem todas num só centro, senão que se entrefundem com outras vizinhas da mesma natureza, resultando disso enormes e potentíssimos blocos de emoção que flutuam por toda a parte e podem influir em quem com eles se põe em contato. A relação deste assunto com o nosso tema capital consiste em que a referida influência se exerce por meio de um ou outro chakra. Para demonstrá-lo, tomemos como exemplo um homem cheio de medo. Aqueles que tiverem lido o livro O Homem Visível e Invisível recordarão que a sua prancha 14 representa a condição do corpo astral do tímido. As vibrações de um corpo astral em semelhante estado atrairão as nebulosas formas emocionais de temor que fluem pela vizinhança. Se o indivíduo consegue recuperar-se e vencer o temor, as nuvens dessa emoção se afastarão enfraquecidas, mas se o temor subsiste e aumenta, as nuvens descarregarão sua acumulada energia por meio do chakra umbilical, com o risco de que o temor degenere em pânico e o indivíduo perca a cabeça, precipitando-se cegamente no perigo. Da mesma maneira, aquele que se agasta e irrita atrai nuvens de cólera e se expõe a um fluxo emocional que transmuta sua indignação em fúria, de modo que, inconscientemente, pode cometer um homicídio por obcecação e arrebatamento. Analogamente, aquele que cede à depressão de ânimo arrisca-se a cair num estado de permanente melancolia, como também quem se deixa dominar por desejos bestiais pode converter-se num monstro de luxúria e sensualidade e cometer crimes que o horrorizarão ao recuperar a razão. Todas estas indesejáveis correntes chegam ao homem pelo chakra umbilical. Felizmente há outras e superiores possibilidades nas nuvens de amor e devoção, cuja energia receberá pelo chakra cardíaco quem sinta tão nobres emoções,
e as intensificará admiravelmente. As emoções que afetam o chakra umbilical de modo mencionado estão indicadas na obra Estudo sobre a Consciência da Doutora Bissam, que divide as emoções nas duas grandes classes de amor e ódio. As emoções de ódio afetam o chakra umbilical e as de amor o cardíaco. Diz a doutora Bissam: vemos que o desejo tem duas expressões capitais: atração para possuir ou pôr-se em contato com o objeto que de antemão proporcionou prazer, e repulsão para repelir ou evitar o contato com o objeto que previamente infligiu dor. Vimos que a atração e a repulsão são as duas modalidades do desejo que domina o eu. Como a emoção é o desejo entremesclado com o intelecto, inevitavelmente tem de oferecer a mesma divisão em duas modalidades. Chama-se amor a emoção de índole atrativa, que prazerosamente une dois objetos. É a energia integrante do universo. Chama-se ódio a emoção de índole repulsiva, que dolorosamente separa dois objetos. É a energia desintegrante do universo. Tais são os dois troncos da raiz do desejo e deles brotam como ramos todas as emoções. Disto deriva a identidade das características do desejo e emoção. O amor anela atrair o objeto atrativo, ou vai em pós dele para unir-se a ele ou ser por ele possuído. Da mesma forma que o desejo liga com laços de prazer e felicidade, mas estes laços são mais complicados e duradouros, por serem compostos de mais numerosas e sutis fibras muito complexamente entretecidas. Se bem que o enlace de ambos os objetos, a essência do desejo atraente, seja a mesma essência do amor ou emoção atrativa. De igual maneira, o ódio procura eliminar de si o objeto repulsivo, ou foge para apartar-se dele e repeli-lo ou ser repelido por ele. Separa pela dor e desdita. E assim, a essência do desejo repelente, da separação dos objetos, é a mesma essência do ódio ou emoção repulsiva. Amor e ódio são as elaboradas e intelectivas formas dos dementais desejos de possuir e afastar. Mais adiante expõe a doutora Bissam, em sua citada obra, que cada uma destas duas capitais emoções se subdivide em três partes, segundo a força ou debilidade de quem as sinta. A benevolência é o amor que olha para baixo, para o inferior e para o débil. A veneração é o amor que olha para cima, para o superior e o forte. Assim, benevolência e veneração são as universais características comuns ao amor entre superiores e inferiores. As relações ordinárias entre esposos e irmãos nos oferecem campo, onde estudar as manifestações do amor entre iguais. Aqui vemos como o amor se mostra em mútua ternura e confiança, em consideração, respeito e desejo de comprazer, no esforço de cumprir os gostos alheios em magnanimidade e doçura. Também aqui se acham os elementos das emoções de amor entre superiores e inferiores, mas com o caráter de reciprocidade nelas impresso. Assim calha dizer que a característica comum do amor entre iguais é o desejo de auxílio mútuo. Temos, portanto, que a benevolência, o mútuo auxílio e a veneração são as três divisões capitais da emoção de amor, e delas se derivam as demais emoções amorosas, pois todas as relações amorosas se resumem nestas três ordens: de superior para inferior, de igual para igual e de inferior para superior. Depois, explica analogamente as emoções de ódio e diz: o ódio ao inferior é menosprezo e ao superior é medo. Igualmente, o ódio entre iguais se manifesta em cólera, hostilidade, desatenção, violência, agressividade, inveja e insolência. Isto é, todas as emoções que repelem os rivais que se acham frente a frente e não lado a lado. A característica comum do ódio entre iguais é, pois, de mútuo agravo, e as três características
Capitais da emoção de ódio são menosprezo, agravo mútuo e medo.